tema central do vídeo de hoje é: eu consigo aprender uma língua, inglês, espanhol, japonês ou qualquer língua que seja, na minha fase adulta, depois dos 20, depois dos 30 anos, depois até dos 40, 50 anos? E a resposta eu vou já dar de bate-pronto, sim. E eu vou te explicar como que eu sei isso e por que que você consegue sim e como você fazer isso. Como você vai colocar na prática o que eu vou falar aqui para aprender uma língua, aprender inglês, aprender espanhol, qualquer língua que você quiser. Primeiro a gente precisa entender qual que é o sistema que faz uma pessoa aprender uma língua. O sistema principal que faz uma pessoa aprender uma língua é o ambiente ao redor dela. A língua, ela é aprendida de fora para dentro, não de dentro para fora. E o adulto, ele cria essa expectativa de aprender uma língua e ele pensa que ele tem que tentar falar na língua desde o primeiro dia. Ele pensa que ele tem que ser produtivo na língua desde o primeiro dia. E não é bem por aí. Você deve falar na língua, sim, mas você não deve tentar produzir na língua desde o primeiro dia. Você deve tentar repetir o que outras pessoas estão produzindo na língua desde o primeiro dia, talvez ainda. Se você não se sentir confortável, então não faça. Porque mais importante do que falar ou tentar falar logo é você ter um filtro afetivo baixo, ou seja, você não ficar nervoso ao tentar falar, ou você não ficar nervoso ao ir até uma aula de inglês, ou não ficar nervoso a se aproximar do seu momento de estudar inglês. Porque no momento que você fica nervoso, você bloqueia o seu cérebro de captar aquelas informações que estão vindo do ambiente para você. Então lembre-se, a língua ela vem de fora para dentro. A criança, imagina que você agora, você adulto, se tornou novamente uma criança. O que que uma criança faz? Ela passa o primeiro ano da vida dela só fazendo barulhos. Ela não fala, de fato, ela não se comunica da maneira que um adulto se comunica, até talvez os 3, 4, 5 anos, até ela começar a se comunicar de maneira mais robusta. E é meio que isso que você tem que simular. Você pode imitar, você pode fazer uma imitação dos sons que você escuta naquela língua, mas não tente produzir o que você não sabe. Você tem que ter essa humildade. Apesar de você já ser um adulto, você não vai conseguir criar na língua desde o primeiro dia. O conhecimento de uma língua, ele se dá de uma via diferente do conhecimento normal. O conhecimento normal, ele se dá de maneira explícita, ou seja, você aprende algo, você aprende a tocar violão, você aprende a dirigir. E você pratica esse conhecimento explícito até esse conhecimento explícito se tornar implícito. Ou seja, vai chegar uma hora que tocar violão vai ficar algo inconsciente para você. Vai chegar uma hora que dirigir se tornará algo inconsciente para você. A língua não se dá através desse mesmo mecanismo. A língua ela se dá através de um mecanismo diferente, do qual você escuta, entende, capta a mensagem, entende o que a pessoa está querendo dizer, entende o que a pessoa está querendo dizer. Não necessariamente entende a palavra que ela disse. Você precisa entender o que ela está querendo dizer. Você precisa entender o significado. E você vai acumulando esses entendimentos de significado no decorrer de 100 horas, 200 horas, 300 horas, 400 horas. Quando chegar ali nas 300 a 500 horas, você naturalmente vai começar a produzir na língua. Produzir de maneira natural, de maneira como você faz no português, sem esforço. Você não precisa pensar. Você, quando está falando inglês, você não precisa pensar no inglês. A única coisa que você precisa pensar é no seu pensamento, na sua linha de raciocínio, no que você quer dizer. E as palavras vão fluir naturalmente. O seu discurso vai acontecer naturalmente. E é a mesma coisa que você tem que fazer no inglês. Eventualmente, você vai ter uma linha de raciocínio que você quer expressar. E o mecanismo, o meio pelo qual aquilo vai ser expressado, vai ser o inglês. E é assim que vai funcionar. Mas isso só depois de muito tempo de imersão na língua. Então, beleza. A gente sabe que o adulto ele tem o mesmo mecanismo provado cientificamente que a criança tem. Só que o adulto ele tem esse empecilho que ele quer não agir da maneira que deve ser. Como que eu posso expressar isso? Ele quer agir de uma maneira muito imediatista. Ele atrapalha o próprio aprendizado, coisa que uma criança não faz. A criança ela deixa as coisas fluírem. E é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar que você só quer deixar fluir, pelo menos no começo. Existem detalhes, existem
coisas serem comentadas sobre isso, mas não é relevante para esse vídeo em específico. Eu comento mais nos meus outros vídeos, eu comento mais sobre isso nas minhas mentorias, eu me aprofundo em detalhes de como você vai viver esse início da língua, viver esse início, essa primeira fase, viver a fase intermediária, como que você vai começar a produzir, como que você vai imitar alguém que está falando desde o primeiro dia, como que você vai realmente se desenvolver na língua. Então, vamos lá. Primeiro ponto sobre como aprender de fato uma língua. O primeiro ponto é o ponto mais crucial de todos. Sem isso, você nunca vai aprender uma língua. É a motivação. Ah, mas não é motivação, é disciplina, é isso não, cara, não importa. Nesse papinho pra mim não importa. A única coisa que importa é a motivação. Qual que é o motivo para o qual você quer usar aquela língua? Por que que você quer aprender aquela língua? Todo esse papinho de motivação, disciplina, não sei o que, isso pra mim eu pego, amasso e jogo fora. Eu só quero saber qual que é o motivo pelo qual você quer aprender aquela língua. Se você não tiver um motivo concreto, um motivo que te te force a praticar, a colocar tudo que eu tô falando aqui em prática todos os dias da sua vida pelos próximos 2, 3 anos, não importa. Não importa o método, não importa o que eu falar, não importa nada. Se você não vai fazer nada, você pode fechar esse vídeo e viver sua vida. Porque se você não vai fazer, se você não tem uma motivação, se você não tem um motivo para fazer as coisas que eu estou falando aqui, nada importa. E a sua ação, ela é fruto do seu sistema de crenças. Ou seja, se você crê, por exemplo, você agora vai olhar ao seu redor e achar tudo que é vermelho. Dá um segundo aí, olha ao seu redor, procure tudo que é vermelho. Aqui tem uma coisa mais ou menos vermelha aqui, né? Percebe que você, ao olhar as coisas ao seu redor, você vai fingir que tem algo que é meio rosa ali, você vai chamar de vermelho, porque você quer que aquilo seja vermelho. Ou seja, você acreditou por alguns segundos que aquilo era vermelho e isso foi o suficiente para você. E é meio que assim que você tem que ver o mundo. Você tem que buscar aquilo que você quer. Então você tem que acreditar no processo, acreditar no método, estar convencido a nível emocional de que aquilo que eu estou falando aqui é verdade, de que o que eu estou falando aqui vai funcionar. Se você não acredita a nível emocional, intelectual, a ponto de colocar em prática, nada importa. As suas ações vão mudar as suas crenças, tal qual as suas crenças vão mudar as suas ações. E eventualmente as suas emoções também. Então você precisa estar com os três alinhados: emoção, ação e crença. Se você coloca tudo em direção a aprender uma língua, eventualmente você vai aprender aquela língua. Então, pense bem, pense profundamente. Qual que é a razão pela qual você quer aprender essa língua? Essa razão, ela é forte o suficiente para você? Ela vai fazer você estudar todos os dias? Se ela não for fazer você estudar todos os dias, então esquece, nada vai acontecer. Ah, Quando você começar a realmente fazer alguma coisa, aí você começa a pensar sobre método. Beleza, agora eu sou um adulto, eu quero aprender uma língua. Eu vou fazer todos os dias. Eu vou fazer todos os dias. Eu estou me propondo a fazer todos os dias. Qual que é o método que eu vou aplicar? Beleza, aí agora você está no caminho certo. Agora você está firme, é isso que você vai fazer da sua vida. O método que você vai aplicar é a coisa mais simples do mundo. A coisa mais simples do mundo. Você vai precisar fazer duas coisas: adquirir vocabulário e adquirir imersão na língua. Só. Só isso. Como que você vai adquirir vocabulário? Existem as 1000 palavras mais faladas no inglês. Você vai perguntar para o ChatGPT, vai perguntar para o Gemini, vai perguntar para alguma inteligência artificial quais são as 1000 palavras mais faladas no inglês. Você vai colocar lá. Você vai escutar essas palavras. Você não vai só prestar atenção nelas escritas pela inteligência artificial. É importante que você jogue pelo menos no Google Translate ou aplicativos de inteligência artificial que falem aquilo em voz alta. Existem aplicativos aí, mas de novo, eu só vou entrar nesses detalhes mais técnicos dentro da minha mentoria. Aqui no canal não faz sentido. Você vai colocar e você vai escutar. Você vai primeiro conectar o significado do que você está escutando com o significado real da palavra. A palavra, ela é um signo, ou seja, ela é uma representação de alguma coisa, de algum conceito. E essa representação desse conceito, o cérebro capta de maneira muito rápida. Você capta isso de maneira muito rápida.
Então, por exemplo, quando eu falo a palavra garrafa de café, tem aqui um representante no mundo físico da garrafa de café. Porém, tem também na sua mente uma representação imaginária do que é uma garrafa de café. E a palavra, ela faz trazer dentro da sua mente essa, essa imagem da garrafa de café. E é isso que você tem que causar no seu cérebro quando você está aprendendo uma nova língua. Quando eu falar coffee bottle, coffee bottle, coffee bottle, então garrafa de café, em inglês, o que tem que acontecer é você imaginar instantaneamente uma garrafa de café e não passar pelo processo coffee bottle, garrafa de café e então imaginar uma garrafa de café. Eu não preciso passar pelo português, eu tenho que ir direto do inglês para o significado, pro representante ou pro meu imaginário do que é aquela coisa. Então, como que eu vou adquirir vocabulário? Eu vou utilizar uma técnica chamada repetição espaçada, que eu não vou me aprofundar aqui também, porque existem outros vídeos aqui no canal que eu me aprofundo. De maneira breve, é você revisitar aquela palavra de tempo em tempo, a cada determinado período de tempo. A ferramenta mais utilizada para isso é o Anki. E o Anki é o que eu recomendo e é o que eu ensino na minha mentoria para as pessoas utilizarem. Beleza. Adquirir vocabulário. Qual que é o segundo passo? Você não precisa se prender nesse período de adquirir vocabulário. Você pode aprender 3 palavras e já ir para a segunda parte que eu vou falar aqui agora, que é imersão, que é você estar submerso em conteúdo nativo ou em conteúdo fácil de entender. Por que fácil de entender? Porque se você não entende a mensagem daquilo, não faz sentido você assistir aquilo. Por exemplo, se eu começar a falar inglês muito rápido, muito pesado, que você não entender, let's try a real quick example. I'll try to speak in English as fast as I can so you cannot understand me. That's the challenge. Então, falei muito rápido aqui em inglês, talvez uma parcela de vocês tenha entendido, outra parcela não. E se você, especificamente você, não entendeu o que eu quis dizer aqui, ok, normal. Não era para você entender mesmo. Mas se eu falar da seguinte maneira: This is my beard. This is my beard. This is my nose. Those are my glasses. These are my glasses. Eyeglasses. These are my eyebrows. My hair. I have curly hair. Curly hair. Entende que é mais fácil de entender assim? E se é mais fácil de entender, significa que você está adquirindo aquilo que você está ouvindo, está se transmitindo em significado dentro da sua mente. E é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar o significado sempre, sempre significado, sempre, sempre, sempre. Por isso que adquirir vocabulário é importante, porque você consegue transformar todas essas coisas que você vai ouvindo por aí em significado dentro da sua mente. Os vocábulos, eles são meio que as pedras que constroem uma fortaleza, e essa fortaleza é a frase. E essa frase, essa fortaleza, você percebe que a fortaleza ela guarda algo, o que essa fortaleza guarda é um significado. Então, a soma das partes da frase, ela é maior do que a soma das partes. O significado da frase, ele é maior do que a soma das partes. Ou seja, se eu pegar o significado de cada palavra ali e somar, o que eu vou ter é um resultado menor do que o significado geral daquela frase. E é assim que funciona, e é assim que é. Então você tem que entender que você está buscando sempre o significado. E esse significado maior, essa coisa quase que abstrata que vive no mundo dos pensamentos, que vai fazer você aprender a língua eventualmente. Então, fui bem longe hoje, fui em papos esotéricos para explicar que mesmo que você, adulto, vai sim ser capaz de aprender uma língua, porque tudo que eu falei aqui você é capaz de fazer, você só precisa acreditar e só precisa pôr em prática. É isso, link da mentoria tá na descrição. Abraço.